Muito bem, se a gente está falando sobre como monitorar esses pacientes, a gente tem que saber qual é a meta, né? Estou realizando ali glicemia capilar de 6 em 6 horas, qual é o alvo glicêmico que eu busco nesses pacientes? Aí eu vou fazer aqui uma retrospectiva, tá bom? Nós sempre tivemos um alvo glicêmico, assim, sempre que eu digo, nos últimos anos, entre 140 e 180. Esse sempre foi o alvo clássico. American Diabetes Association traz uma observação de que em pacientes críticos, cirurgia cardíaca, você poderia tentar um controle mais rígido, mas assim, em serviços que tem um protocolo muito bem fundamentado, de que você vai conseguir fazer esse controle rígido sem ter hipoglicemia, tudo bem, seria uma exceção. A regra é 140 a 180. Em 2022, a Endocrine Society traz então sua diretriz nova, colocando uma faixa aí de 100 a 180, né? Baixando aquele limite inferior, mas deixando claro de nunca buscar um controle muito rígido abaixo de 100, porque isso vai aumentar o risco de hipoglicemia. Então a gente tem de um lado 140 a 180, do outro lado 100 a 180. Qual foi o caminho que a SBD seguiu agora? O mesmo do americano, entre 100 e 180 é a meta. E de novo assim, evitando hipoglicemia. Tá. Né? E eu acho que isso... Eu acho, na prática, isso acaba sendo um pouco relativo, porque depende de que paciente eu estou olhando. Sim. Né? Porque se eu estou diante de um paciente com risco muito alto de hipoglicemia, por exemplo, paciente com insuficiência renal crônica, não sei se 100, aí fica aqui só o lado crítico, né? Se 100 seria adequado, né? Talvez jogar isso um pouquinho mais para frente. Então, tem essa meta, 100 a 180, mas eu acho que a gente tem que ter o cuidado de individualizar o paciente. E claro que aí é o seguinte, você vai dizer, não, se sua meta antes era 140 a 180, aí digamos que você mediu a glicemia do paciente de manhã em jejum, deu 120, você vai fazer medidas para subir a glicemia dele para 140? Não vai. Não vai. Então, não existe uma indicação de jogar ele para 140 a 180. A gente tem que ir atrás do que foi que gerou essas metas, né? A gente, em termos de estudos randomizados, prospectivos, a gente teve o Nice Sugar, que foi um estudo que comparou essa faixa aí de 140 a 180 contra uma faixa mais intensiva de 100 a 140. E houve diferença, não houve diferença em relação a desfecho, a faixa mais baixa teve mais hipoglicemia. Então, não se encontrou benefício clínico, prospectivamente, em trazer para uma faixa mais apertada, tá? Mas era uma faixa alvo. Se você define meta tem que ser baseada em alguma coisa futura e não retrospectivamente. Então, vários estudos retrospectivos, citados na diretriz, colocam, se o paciente ficar com uma faixa glicêmica mais baixa, ele tem menor risco daquilo. Se o paciente que estava numa faixa glicêmica mais baixa, ele tem menor risco de recidiva, de infarto, de sei lá o quê. Então, assim, eles estudaram retrospectivamente, ou seja, aqueles pacientes que estavam se mantendo naquela faixa não era um alvo, ninguém estava tratando para levar para ali. Ele estava dizendo que quem continuava com a glicemia normal tinha menos desfecho. Isso é uma coisa meio clara, meio óbvia. Então, quem vai subir a glicemia, de repente, também estava fazendo hiperglicemia de estresse. Então, era um paciente que tinha maior risco de desfecho. Então, assim, essa fundamentação teórica de você ampliar essa faixa de normalidade, eu vejo com certo receio de dizer assim, eu não vou intensificar meu tratamento para buscar mais próximo do 100. Eu tenho uma faixa do 100 até o 180. É faixa longa. Você não vai diminuir a insulina porque exato. Tá do mesmo jeito, eu também não vou fazer alguma coisa para a glicemia ficar entre 140 e 180 o tempo todo. Se chegar ali uns 120, 110... Isso, tá 130 a média, mais ou menos. Eu vou diminuir a dose da insulina? Não. Exato. Vou manter aí, tá ok. É bom ter essa... Agora, se é um paciente de risco, aí tá ficando sempre ali em torno de 100, aí eu já... 100, 110, porque pode acontecer alguma coisa, ele pode reduzir apetite, isso, ele pode ter alguma infecção, pode ter alguma coisa e acabar tendo hipoglicemia. Uma coisa que eu sinto falta nas diretrizes em relação ao controle glicêmico hospitalar é de metas mais individualizadas. Então, quando a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre dose de insulina, a dose de insulina ela já é individualizada. Se é um paciente que tem um perfil mais de resistência ou de sensibilidade à insulina, a gente tem metas também flexíveis de glicemia de jejum e hemoglobina glicada fora do ambiente hospitalar. Então, eu acho que a gente deveria ter também uma faixa, uma meta para cada perfil de paciente. Sim. Se eu tenho um paciente 70 anos, sarcopênico, diabetes tipo 2 há 30 anos, que faz muita hipoglicemia, eu nunca coloco esse paciente nessa faixa de 100 a 180. Isso. Eu tolero glicemias até 200, às vezes 200 e um pouquinho, sabe? Isso. Então... Por outro lado, um paciente que está em pós-operatório, um risco maior de infecção de sítio cirúrgico, não tem histórico de hipoglicemia, eu posso sim ser um pouco mais rigoroso. Então, acho que eu sinto falta dessa meta
variável de acordo com o perfil. Inclusive, como a gente já falou, o único estudo que realmente mostrou algum benefício numa faixa mais estreita, mais baixa, foi um estudo de pós-operatório de cirurgia cardíaca, especificamente, né? Uma coisa bem determinada.